Desenrolhando o Podcast. O mundo do vinho sem enrolação. Fala, galera! Agora a gente resolveu invadir podcast. Tô chique. A Ana tá curtindo essa ideia agora. Pois então, pessoal, deixa a gente se apresentar aqui para quem não nos conhece ainda. Eu sou o Matheus. E eu sou a Ana. Nós somos as vozes por trás do Desenrolhando. Então, galera, por um convite aqui do Luiz da Iorro, a gente está gravando o nosso primeiro podcast. Espero que o primeiro de muitos, depende de vocês escutarem, passarem para os amigos escutar também. E talvez vocês não nos conheçam ainda, então a gente vai se apresentar. Deixa a Ana começar a apresentação, né? Primeiras Fala aí, mulheres. Primeiras damas. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá qual é o horário que tu vai estar nos escutando, mas eu sou a Ana. É uma das vozes, né? Uma das pessoas que produz conteúdo para o Desenrolhando. E não sei o que eu vou dizer de mim. Amor, conta como é que tu começou no vinho. Bom, então vamos lá. Hoje, o meu trabalho eu trabalho com moda. Eu tenho uma empresa de representação de roupas e calçados. Eu entrei no mundo do vinho há pouco tempo, podemos dizer, porque o mundo do vinho é muito longo. E eu era cervejeira nata. Eu tomava muita cerveja. E não era muito adepta do vinho, não. E quando conheci Matheus, há uns 5 anos, digamos, um pouquinho mais, foi onde eu comecei a olhar pro vinho com outros olhos, né? Sabe como é que é, né? O gatinho gostava de vinho, a gente tinha que se interessar também. Não só olhar pro vinho, né, amor? É consumir. Aí, ele começou a me incentivar a aprender mais, né? Porque no meu primeiro momento, meu primeiro contato com vinho, não digo primeiro contato com vinho, mas assim, tentando fazer uma análise de vinho, eu senti cheiro de... Essa é legal, galera, essa é boa de contar. Essa nem tava no script, mas vale a pena. Eu lembro de um dia eu servi uma taça e disse, amor, tenta ver que aroma tu sente aqui dentro dessa taça. E ela responde prontamente. Uva. Amor, esforce-se mais um pouquinho. Que aroma você sente? Álcool. Uma última tentativa. Vinho. Tá bom, amor. Obrigado. E é a vida que segue, mas... Gente, depois disso, ele foi lá e comprou um curso pra minha pessoa fazer e pra poder evoluir. Mas, enfim. E aí, a gente... Quando tu vai descobrindo os aromas, tu vai conhecendo mais o vinho, tu vai se apaixonando por esse mundo, tem tanta história por trás do mundo do vinho, tem tanta coisa legal, a gente conhece tanta gente bacana. E aí tu vai entrando, é um buraco sem fim. É, um caminho que não termina. Agora fala de ti, meu bem. Pode deixar. Buenas, pessoal, eu sei que um dia desse uma pessoa nos perguntou aqui sobre... vocês têm um trabalho normal ou vocês só falam de vinho na internet e tal? E sim, temos trabalho normal, eu sou advogado, também sou professor universitário, mas o vinho, que é um hobby que a gente começou a cada vez mais levar a sério, né, amor? Então, como a Ana comentou, ela começou a estudar e eu também me senti na necessidade de estudar também, eu gosto de estudar. Não, então... ele é nerd, gente, nerd assumido, tá? Tá bom, eu sou nerd, admito. E então, depois comecei a fazer alguns cursos, fiz sommelier da ABS, fiz W7, mas isso também é o que pouco importa. A grande questão é que nessa caminhada no mundo do vinho, a gente resolveu criar um perfil no Instagram, né? Porque era o perfil da Ana pessoal e o meu perfil pessoal praticamente só com garrafas de vinho. Garrafa e comida, né? Porque o vinho sempre vem acompanhado de um bom belisquetes. E tu cozinha muito bem, né, amor? Cozinho. Então a comida... Idiota. Ele só fez isso pra me desmoralizar. Tá? Não, amor, é só pra tu dar essa tua risada gostosa e tudo mais. Então, aí a gente surgiu a ideia de criar um perfil pra passar dicas sobre vinho. E nisso surgiu o Desenrolhando, né? E o próprio nome do Desenrolhando traz um pouco da ideia que a gente traz. Acho que é nossa, né? Porque é essa forma descontraída, talvez. É porque eu me acho descontraída. Só da tua risada a gente já vê que é descontração em pessoa. Então, veja bem. Que é uma brincadeira, né? Desenrolhar, de tirar a rolha, mas ao mesmo tempo de desenrolar, né? Um mundo que às vezes é meio complicado quando tu não tá muito próximo dele, né? E a gente olhou para isso e disse, tá, vamos tornar mais
palatável para as pessoas e conversar sobre vinho de uma maneira mais... descontraída, porque as pessoas elas acham que tu tem que abrir um vinho, tem que cheirar rolha, tem que fazer todo aquele ritual. E, gente, não é nada disso não, abre o vinho e consome, vai ser feliz, né? Então é mais ou menos essa ideia. Claro que você que quer estudar, que quer conhecer mais, né? Tamo junto, a gente também tem esse conteúdo, mas assim, a gente quer tirar esse mito pomposo do vinho, né? E a melhor forma de a gente acabar com essa pompa, ou a pura pompa, é entender um pouquinho mais do porquê que existem essas cheirar rolha, ou cheirar garrafa, olhar pra garrafa, cheirar taça. E tudo isso tem, no seu momento, tem uma explicação. E aí vocês nos acompanham que a gente vai tentar explicar algumas dessas coisas ao longo dos podcasts, começando por hoje, né? Se vocês repararam o nosso sotaque, nós somos do Rio Grande do Sul, moramos em Porto Alegre. E hoje a gente vai abrir, porque eu tô de bico seco, né? Faz o serviço aí pra nós. Serviço, tá, tem que procurar onde é que tá a garrafa, já acho ela aqui pra abrir, mas até que a Ana falou que a gente é de Porto Alegre, né, então já que a gente é de Porto Alegre, a gente pensou, tá, vamos encontrar um tema pra gente falar no nosso primeiro podcast, e a gente resolveu usar como tema Porto Alegre, não que a gente vai falar de Porto Alegre, mas a gente vai falar sobre vinho partindo de Porto Alegre, e já que ela pediu pra beber, a gente abre a garrafa. Né, gente? Porque a gente vai falar de vinho, a gente tem que, né, consumir. Aí, ó. Vai fazer arte. Uou! Então, aberta a garrafa. Queridos, Porto Alegre hoje está naqueles dias em que o pessoal daqui chama de forno alegre, de tão quente que tá. Então, para um dia como esse, nada melhor que um espumante. Um espumante, né? Boa, amor. Belíssimo. O que tu tá desenrolhando aí pra nós? Estou desenrolhando uma belíssima garrafa de um espumante chamado Chácara das Pedras. Este é um espumante... Opa, deixa eu acabar de desenrolar ele. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Ó? Ela tá enrolada num papel, coisa mais linda, que eu rasguei de uma maneira que, olha, só vendo. Chácara das Pedras. Ele é um vinho espumante rosé nature, mas mais do que isso, ele é um espumante surli. Calma o coração. Primeiro, eu acho que a gente tem duas informações importantes para passar aqui pro pessoal. Essa bodega, ela fica aqui em Porto Alegre, no bairro Chácara das Pedras. Por isso, o nome do espumante, né? E o nome da bodega é Ruiz Gastaldo. Peraí, abraço, Edu. Vocês se deram conta do que ela acabou de falar? Uma vinícola em Porto Alegre? É isso aí mesmo. Na verdade, o projeto do Edu, ele compra as uvas da serra e produz todos os vinhos na garagem da casa dele. Ele construiu uma estrutura, vocês podem achar que é simples, mas ele construiu uma estrutura muito bacana, com controle de temperatura e tudo mais, e ele produz ótimos vinhos, né? A gente aqui agora tá degustando um espumante, mas ele tem Cabernet Franc, ele tem agora um Sauvignon Blanc. Todas essas uvas ele compra da serra e faz a vinificação aqui. Porém, aqui em Porto Alegre, mais pra Zona Sul, tem uma vinícola que tem os seus vinhedos. Então, as uvas são produzidas aqui em Porto Alegre, que é a Vila Bari. Pô, a Vila Bari é muito legal também, gente. Quem tiver a oportunidade de procurar aí na internet, e a enóloga dela, né? Beijo, Nath Frigueto. A Nath é uma amigona nossa, produz cada coisa inacreditável que, buenas, esse aí eu vou deixar vocês conhecerem. Então, só para voltar ao vinho que vamos tomar hoje, né? O nosso espumante Chácara das Pedras é um espumante método tradicional, rosé surli. Pera aí, só um pouquinho. Luiz, tua taça tá pronta aqui, meu querido. Produção. Mas eu achei que não ia me chamar. A produção também, molha o bico. O cara nos convida, abre o estúdio, a gente não vai servir um espumante pra ele, pelo amor de Deus, só o que faltava, né? Não, serviu bastante. Lógico que não teve segunda intenção nenhuma. Olha lá. Toma, meu querido. Pois então, galera. Fechou, hein, rapaz? Não, bacaninha. 3 pila aqui, 3 Tá aí, ó. Eita, Lelê. Vamos fazer um brinde ao primeiro podcast. Então, um brinde ao primeiro podcast. Uau. Beleza. A gente teve que dar um pause, porque dizem que pra brindar, você deve brindar olhando no olho. Uhum. Senão dá azar no amor. E depois de brindar,
tem que tomar um gole, não pode botar em cima da mesa, também dá azar, né? Eu não sou muito supersticioso, mas não tem por que não fazer assim, né? Então a gente segue a tradição. Desculpa aí, acabei subindo, mas tô brindando daqui, viu? Tá, não tem problema. Pois então, o que a gente tava falando? Do espumante. Como o Matheus é nerdzinho, ele sai falando as coisas sem pensar, digamos assim. Então, por favor, explica aí pra nós o que é o espumante, o que é o método tradicional, rosé e surli. Então, o que é o espumante, né? O espumante é aquele vinho que tem as borbulhas. Alguns chamam de champanhe, né? Muita gente conhece esse espumante por champanhe, mas na verdade, o nome mesmo é espumante, porque champanhe é o espumante produzido na região de Champagne, na França. Se não for produzido em Champagne, eu só posso chamar ele de espumante, tá? De onde é que saem essas borbulhas? E vamos falar bem rapidinho pra gente... Porque, assim, o mundo do vinho, ele é muito amplo, né? Borbulhas / perlage, que às vezes as pessoas, elas podem ler, escutar as pessoas falando e tudo mais, né? Então, quando ele se refere a borbulhas, ele tá se referindo a perlage. Mas continua. Perfeito, obrigado, amor. Vocês devem ter visto as pessoas olhando para a taça de espumante e falando, que lindo perlage. O perlage são as borbulhas do espumante. Que é o que a gente busca num espumante, né? Quem toma um espumante, ele quer uma bebida que seja refrescante. E esse perlage que tem no espumante é um dos elementos que traz o frescor junto com a acidez, que é aquilo que faz tu salivar, né? Então, esses dois ingredientes, digamos assim, eles são responsáveis pela refrescância do espumante. Então, um bom perlage e uma boa acidez faz com que a gente tenha um espumante bem refrescante. E pro calor, pra praia, pra piscina, pra laje, no bar, onde vocês quiserem, tá bom demais. Boa, amor. Mas a grande questão é a seguinte, o espumante ele não deixa de ser um vinho, só que ele é um vinho um pouco diferente. Por que ele é diferente? O vinho ele é feito da fermentação do mosto da uva, né? O suco da uva, pra gente facilitar aqui, não ser tão técnico. Então ele é fermentado, com a fermentação produz álcool e essa produção de álcool libera gás carbônico. Nos vinhos tranquilos, esse gás carbônico ele se dissipa no ar. No caso dos espumantes, eu produzo primeiro um vinho tranquilo, onde o oxigênio se dissipou, o gás carbônico se dissipou no ar, né? E aí eu tenho um vinho pronto, esse vinho é chamado de vinho base, né? E aí eles pegam esse vinho base e acrescentam a esse vinho base um pouquinho de açúcar com levedura. Esse açúcar, ele na verdade, não é para deixar o espumante doce, ele é simplesmente para servir de alimento para a levedura. E depois eu vou fazer uma segunda fermentação, né? Já fermentei a primeira vez e produzi álcool. A segunda fermentação, com essas leveduras e o açúcar, vai produzir de novo gás carbônico. Só que nessa segunda vez, eu vou fazer com que o gás carbônico fique dentro do líquido, certo? É isso que vai nos dar o perlage e as borbulhas. Eu posso fazer isso num grande recipiente, um grande tanque, ou eu posso fazer isso dentro de uma garrafa. Então, como é que eu faria? Eu coloco dentro da garrafa esse vinho base, né? Acrescento dentro de cada garrafa um pouquinho de açúcar mais levedura, fecho a garrafa e deixo a levedura atuar ali dentro. E ela vai produzir gás carbônico e esse gás carbônico até consumir todo o açúcar e esse gás carbônico vai ficar dentro da garrafa. Esse foi um método de produção que foi desenvolvido em Champagne, né? Por isso ele também é chamado de método champenoise. E por ser um método mais antigo, ele é considerado o método tradicional. Então, se vocês ouvirem falar ou encontrarem escrito numa garrafa de espumante método tradicional ou método champenoise, significa que a segunda fermentação, aquela que produz as borbulhas, foi feita dentro da garrafa. Que torna o espumante, a maioria das vezes, um pouco mais complexo, um pouco mais cremoso, enfim. Mas também vocês vão encontrar na garrafa o charmat. O charmat é quando faz a segunda fermentação no tanque, que o Matheus comentou antes, né? O que deixa o vinho mais leve, mais fresco. E muitas vezes até ele tem um preço mais em conta, digamos assim, no supermercado, né? Em função que eu acho que é um vinho mais simples de tu produzir, né? O que torna mais em conta. Existem, obviamente, charmats que são extremamente complexos, charmats longo, que há um contato maior, mas o que a gente está tentando explicar de uma maneira mais simples, né? Então, os charmats, eles são produzidos em maior volume dentro de um tanque com as leveduras fazendo a segunda fermentação, enquanto o método tradicional é feito garrafa a garrafa, certo?
acho que ficou faltando aqui a gente conversar, que é o que é o rosé, né? Por que a gente chama ele de rosé? Cor, tu tá dizendo? É Exato, da cor do porque não- vinho, né? Esse aqui, ele tem uma cor, não uma casca de cebola, É, mas ele é ele mais tem- clarinho. assim. Ele tem uma cor que fica entre o branco e o tinto, né? É uma cor mais puxando para um salmão, assim. Isso é a cor rosé. Então, a referência rosé significa que ele é um vinho puxando para uma cor mais rosada, assim. Claro que esse rosé pode variar de um espumante para outro, certo? Mas o rosé é uma cor mais rosada. Esse rosé aqui, eu tô dando uma olhadinha, ele tá um pouco turvo, né? O que tá deixando ele com essa cor aqui? Opa, boa pergunta. E aí eu posso explicar o que é o tal do surli, amor. Vocês já devem ter escutado, quem pode ter ouvido falar no surli, e o surli tá ligado a esses espumantes do método tradicional. Vocês lembram que eu disse que para fazer o método tradicional a gente acrescenta na garrafa um pouco de levedura com açúcar. Essa levedura ela é um ser vivo que vai consumindo açúcar, né? E chega um ponto em que não tem mais açúcar para consumir e esse ser vivo ele morre, né? E Coitada. E quando ela morre, ela vai para o fundo da garrafa. No processo tradicional, essas garrafas elas vão sendo giradas, elas vão sendo movimentadas de uma maneira que essa levedura ela fique bem próxima do gargalo da garrafa. Por quê? Porque quando ela chega bem na ponta do gargalo da garrafa, essa ponta do gargalo é congelado e eu retiro o bico da garrafa, né, a tampa da garrafa, e sai essa levedura. Porque, na verdade, a garrafa, ela tá com uma tampa como se fosse uma de garrafa de cerveja. E aí congela e aí faz o degorgement. Exatamente, amor. Eles colocam uma proteção na frente na tampa da garrafa para que eles possam abrir ela depois congelada e ao abrir sai essa levedura, tá? Porque a gente vai virando a garrafa até que ela fica meio quase de ponta cabeça, a levedura vai pro bico da garrafa, a gente abre, tira, eles preenchem, eles fecham essa garrafa, né, posteriormente, e quando ela chega para as pessoas beberem, ela vai estar limpa. Por que ela vai estar limpa? Límpida, né, transparente, exatamente porque foi retirado de dentro da garrafa essa levedura. No caso do surli, esse processo de retirada da levedura não ocorre. O que a Ana chamou aqui de, como é que tu chamou, amor? Degorgement. Como é que é? Degorgement. Olha só, meu Deus do céu. Eu nem sei falar isso, gente. Mas é isso aí, esse tal de degorgement aí é a retirada da levedura de dentro da garrafa do espumante tradicional. No caso do surli, ele não ocorre essa retirada. E aí a levedura morta, né? Isso não é uma coisa ruim, gente. Não fiquem com nojo, por favor. Por favor. Essa levedura morta, ela ainda está dentro da garrafa. E o fato dela estar ali dentro, ela traz uma maior cremosidade, traz uma maior complexidade para o espumante, né? Algumas pessoas não gostam porque ele realmente vai ficar turvo. Por outro lado, o espumante em contato com essas borras, né, que é o nome que se dá para essa levedura morta, segue evoluindo, né? E surli significa sobre borras ou em contato com as borras, que é o que acaba acontecendo dentro desse tipo de espumante. Ah, tu me perguntou uma outra coisa no final, né? A diferença do Brut, Extra Brut, é isso? Isso. E o que é mesmo? O que é a diferença entre eles, amor? Me ajuda aí, porque agora eu tô a fim de tomar uma tacinha. É a quantidade de açúcar, né? É o nível de dulçor, digamos assim. Então, tu vai ter o demi-sec, que é um vinho que o próprio nome já diz, né? Ele é um semi-seco. Ele, normalmente, então, quem gosta de um vinho mais docinho, prefere esse tipo de espumante. Tu vai ter o Brut, tu vai ter o Extra Brut, e aí depois tu tem Nature, que não tem adição de açúcar. E esse é um ponto bem interessante. Quando a gente faz o degorgement, que é essa retirada da levedura de dentro da garrafa, né, obviamente vai sair um pouquinho de líquido. Então eu preciso preencher a garrafa com mais líquido, né? Senão vocês vão chegar com uma garrafa sem 3 dedos ali dentro e vão perguntar quem é que bebeu. Foi tu, Luiz! Tá dormindo. O Luiz dormiu lá em cima. Não, tá tudo bem aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O Luiz foi o primeiro cara que eu vi ficar meio bebunzinho com uma taça de espumante, viu, Luiz? Vou cortar, na próxima eu te dar um dedinho só. Esse jeito que a vida me fez, esse jeito que eu aceito ela, isso tá bom. Que ótimo! Então,
quando a gente retira a levedura de dentro, vem um pouquinho de espumante junto. E aí é necessário preencher a garrafa, né? Porque ninguém quer receber ela pela metade. E aí quando se preenche, eu posso colocar ou só o líquido, sem qualquer tipo de açúcar, né? Isso vai produzir o nature, então 0 açúcar. Ou eu posso acrescentar a garrafa, já com a fermentação pronta, um pouquinho de açúcar junto do vinho que vai preencher a garrafa. A quantidade de açúcar que tiver nesse preenchimento é o que vai fazer com que o espumante seja um extra brut, pouquíssimo acréscimo de açúcar, um brut, algum acréscimo de açúcar, ou um demi-sec com mais açúcar. Então, essas nomenclaturas referem-se ao dulçor presente dentro da garrafa de espumante. Viu, gente? Ele é o professor da galera, ele que ensina, ele que sabe, ele é o nerd. E eu sou o que sofre sempre a arriada, né? Não, então tá. Então, assim, recapitulando, eu acho que a gente começou falando de Porto Alegre, contando de 2 vinícolas que a gente conhece aqui em Porto Alegre, né? Se você conhece alguma vinícola, por favor, nos conte, que a gente adora descobrir vinícolas novas. Mas o Edu é um que traz as uvas de fora e faz a produção dos vinhos aqui. A Nath, que é a enóloga responsável da Vila Bari, daí tem os vinhedos aqui, faz a produção toda dos vinhos aqui. E a gente explicou para vocês a questão dos espumantes, né? Brut, demi-sec, produção e tudo mais. E já que a gente tá falando de espumante, né, gente, e o fato do mundo dos vinhos ser algo tão rico, eu acho que isso que é o que mais me encanta no mundo dos vinhos. Não sei se é o que também mais encanta a Ana. Eu acho que a Ana gosta bastante da taça, do jeito que eu tô vendo ela segurar a taça ali, tá amando aquela taça, né, mano? Mas, gente, vocês têm que experimentar, muito bom. Chácara das Pedras, fica a dica. O bacana do mundo dos vinhos é que ele faz com que a gente aprenda muito sobre muitas coisas, né? Então aqui, para falar de levedura, a gente tá falando sobre um pouco de biologia, um pouquinho de química, mas tem a ver com um pouco da cultura, tem história, tem literatura. Mas assim, não precisa querer saber de tudo, né? Cada um tem uma coisa que chama atenção. Claro, com certeza. Mas vai que tem alguém que seja meio nerd, que nem eu, aqui a gente pode deixar umas dicas de livros, né, amor? O que tu acha? Acho justo. Fala aí, qual é a tua dica, nerdzeira? Não, vai tu, Bom, eu sou nerd, mas também gosto de ler, tá me enganando. A gente tá aqui. falando de espumante, o Matheus comentou a questão de champanhe, né? Então, eu acho interessante trazer, né, a força feminina aí e indicar o livro da Veuve Clicquot. Então, conta toda a história dela. Ela ficou viúva aos 27 anos, numa época onde a mulher não conduzia os negócios. E ela simplesmente fez uma revolução no mundo do champanhe e hoje ela é muito importante. A Veuve Clicquot, né? O Veuve Clicquot, Veuve é de viúva, né? A Veuve Clicquot, ela teve que assumir a frente da casa de champanhe. Veuve Clicquot. Né, e com o falecimento do marido, e ela realmente inovou na forma de produção de champanhe, principalmente em relação ao método tradicional. Vocês lembram que a gente disse que tinha que virar a garrafa para conseguir tirar as leveduras de dentro dela? Pois então, a Veuve Clicquot inventou, junto com seu carpinteiro, ela pensou num negócio lá, ela inventou uma forma de tu pendurar as garrafas, que é o chamado pupitre, e para facilitar a virada. Mas esse livro ele é bem bacana também, porque ele não mostra só o papel da Veuve Clicquot, mas ele traz um histórico de diversas mulheres que assumiram as casas de champanhe, a sua importância, ou a importância dessas mulheres no desenvolvimento da região e da qualidade do champanhe para todo mundo, assim, que é uma bebida que é uma referência quando a gente fala de espumantes, né? E aí, quem quiser conhecer mais sobre a região de Champagne, aproveitando, já que a gente entrou em Champagne, tem um outro livro que o nome é Champagne. Esse livro também é fantástico, tá? É escrito pelo Don e pela Patty Kladstrup, que são os mesmos autores de Vinho e Guerra. Vinho e Guerra a gente deixa para contar mais num outro dia, que nesse livro eles contam a história de Champagne, mas desde os primórdios de Champagne, né, desde as primeiras guerras, antes de ter vinhedos em Champagne, por todo o momento de evolução de Champagne até praticamente os dias atuais. Então conta momentos de guerra que houve em Champagne, quando houve invasão da área francesa pelos alemães e tal. Mas assim, é muito bacana, é um livro que para quem gosta de história, para quem gosta de cultura e para quem gosta de beber
vinhos e beber champanhes e beber espumantes é um pedido, é um prato cheio, como se diz, né? Mas tem mais um aí na manga, né? Ah, verdade. Vamos tentar, já que a gente começou falando de Porto Alegre, né? Quem sabe a gente termina falando de Porto Alegre partindo de espumante. Tem um argentino que veio se radicar no Brasil já faz algum tempo, o senhor Adolfo Lona, né? E ele atualmente mora em Porto Alegre, que também tem alguns livros muito interessantes sobre vinhos. 2 aqui a gente pode falar, um é Vinhos e Degustação e o outro Vinhos e Espumantes, que são também, além dele ser de Porto Alegre, eles são produzidos, elaborados por uma editora aqui de Porto Alegre, que é a AGE. Então fica aí a dica, 3 livros para vocês aprofundarem os conhecimentos, mas obviamente, né, gente, isso aí não é para ninguém ficar nerd no mundo das bebidas, mas é só para quando estiver aproveitando um espumante que nem a gente, sem mais nada para fazer, abre um livrinho para ler. Brinde, amor. Gente, obrigada por ter nos escutado até agora. Espero que vocês tenham gostado. A gente pede que vocês nos ajudem a construir esses podcasts com assuntos que vocês queiram que a gente fale, né? Eu acho importante. Então vão lá no @desenrolhando e participem, que além do vinho... o que mais nos engrandece aqui, né, gente? O que mais nos alegra... Né? O nosso combustível é realmente a participação de vocês. E, assim, é um prazer esclarecer qualquer dúvida. De novo, esse é o nosso primeiro podcast. Então, a ideia aqui é que vocês nos digam como que a gente deve fazer isso. Exato. Vamos construir junto aí. Vamos desenrolhar esse podcast junto aí. Valeu, Luiz, pelo convite. Vamos que vamos.